Iremos meditar em Mateus capítulo 9, no verso 9, que diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Nós sabemos pouco sobre Mateus, que foi um dos 12 apóstolos. Mateus é o nome grego, conforme nós lemos em Marcos 2, verso 14, e também Lucas 5, 27 a 29. Marcos e Lucas referem-se a Mateus chamando-o de Levi, porque Levi era o nome hebraico. E quando então encontramos Levi Mateus pela primeira vez, ele está assentado em sua coletoria. Levi Mateus é um coletor de impostos, um publicano, como era chamado, e quando Jesus inexplicavelmente o chama, e então com esse tipo de credencial, sendo coletor de impostos, sendo um publicano, Mateus ele seria um dos últimos, do ponto de vista humano, a ocupar uma posição de destaque na igreja primitiva, justamente por ser cobrador de impostos. Não era visto com bons olhos pelos judeus. Os coletores de impostos eram grandemente desprezados pela sociedade judaica. Os coletores eram odiados como traidores e hereges. Eram considerados piores que os herodianos, aliados da dinastia de Herodes. Os publicanos compravam dos romanos um tipo de franquia para poder recolher impostos. Os publicanos extorquiam dinheiro de seu povo para alimentar os cofres de Roma e, claro, o próprio bolso. Por isso, eram vistos como ladrões, escórias da sociedade. Eram colocados no mesmo nível das prostitutas, conforme está aqui em Mateus 21, verso 31. Os publicanos, marginalizados e cerimonialmente impuros, eram proibidos de entrar numa sinagoga. Quem era então Levi Mateus? Este nome hebraico parece indicar que os pais de Levi Mateus tinham grandes expectativas para ele na linhagem sacerdotal. Quando Mateus tinha 12 anos, ele já teria memorizado os 5 primeiros livros da Bíblia. O conhecimento de Levi Mateus do Antigo Testamento é comprovado aqui no Evangelho de Mateus. Teria Levi Mateus tentado seguir o chamado religioso e fracassado? Teria sido Levi Mateus reprovado na escola dos rabis? O fato é que, em lugar de servir a Deus, ele entrou no serviço do imperador romano. Um massivo desapontamento para a família. Os amigos de Levi Mateus, como é indicado no banquete que Levi Mateus oferece, eram pessoas de seu grupo, eram publicanos, cobradores de impostos. Está em Mateus 9, verso 10. Marginalizados como ele, foram então convidados para serem apresentados a Jesus. Não é extraordinário o que Mateus fez? Interessante ainda é que os diferentes coletores de impostos mencionados nos evangelhos encontraram perdão e aceitação em Cristo. Além de Mateus, nós encontramos Zaqueu, está em Lucas 19, verso 2. Encontramos também o publicano, mencionado na parábola, está em Lucas 18, versos 10 a 14. História provavelmente baseada em um incidente real. Levi Mateus abandonou sua profissão de uma vez por todas. Inicialmente, Levi Mateus era um materialista,
mas ele não relutou em seguir a Jesus. A fome espiritual de Levi Mateus foi satisfeita em Jesus. O brilhante talento de Mateus legou-nos pela revelação um dos mais belos livros do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Jesus, ele convida a todos. Jesus, ele não vê quem nós somos. Jesus, ele vê quem nós poderemos ser. Assim como Levi Mateus foi transformado e se tornou um apóstolo, escreveu o livro Evangelho de Mateus, nós também, quando formos chamados por Jesus, que possamos deixar tudo para seguir a Jesus, teremos uma nova vida. E nós, quem sabe, sendo rejeitado pelas pessoas, pelo que nós fazemos, pelo que nós temos feito, mas transformados pelo poder de Deus, atrairemos outros a Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos também ouvir o chamado, aqueles que ainda não ouviram, que não aceitaram, que possam aceitar enquanto é tempo. Iremos orar. Nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos, te agradecemos pelas maravilhas, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Ó Pai, Tu tens estado sempre presente, cuidando de cada um de nós, mesmo nas lutas e nos problemas que nós enfrentamos, sabemos que nós não estamos sozinhos, de que Tu estás conosco e que estás sempre pronto a nos estender a mão e também nos dar vitórias. Querido Pai, que assim como Levi Mateus ouviu o Teu chamado, aceitou, deixou tudo para Te seguir, que também possamos fazer o mesmo. Abandonar os prazeres deste mundo, abandonar as coisas que nos prendem ao pecado e viver uma vida de comunhão contigo, Pai. O nosso desejo é ter uma vida transformada e estar contigo nos céus. Ajuda-nos, Pai, que nós perseveremos, que nós não desanimemos. Abençoe em especial todos aqueles que oram conosco neste momento, os que estão orando por alguém, todos aqueles que nos enviam pedidos de oração. Tu conheces os problemas de cada um, Tu conheces também os agradecimentos por milagres que tem realizado na vida de pessoas que acompanham o canal Hora Tranquila. Ó Deus, te agradecemos por tudo e pedimos que cada pessoa sinta a Tua presença, o Teu poder e que estejam prontas a fazer a Tua vontade em suas vidas. Pedimos, Pai, que estejas com aqueles que estão enfermos, com aqueles que estão recuperando de cirurgias, com aqueles que estão com processo na justiça, também aqueles que deram entrada em pedidos de aposentadoria, que ainda não tiveram respostas. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um. Esteja com aqueles pais que clamam pelos filhos, que se rendam a Ti enquanto é tempo, Pai. Nós pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém.